E o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Pedro Monteiro, ele que veio aqui para falar da área trabalhista, ele sempre tem um quadro aqui fixo, muito querido, muito animado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença. Muito obrigado, Dr. Marcelo, pela sua presença aqui hoje. Tudo bem, Manuel? Como vai? Aqui está tudo ótimo, tudo tranquilo. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar quem está assistindo também o podcast. A todos, é uma satisfação estar aqui novamente com você para bater esse papo sobre os assuntos atuais da advocacia trabalhista, principalmente. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer muito a todos vocês, a grande audiência. Eu quero que vocês continuem curtindo o nosso canal, principalmente curtindo, compartilhando, seguindo. Sigam, curtam, compartilhem. Vai lá, acione o sininho, principalmente o sininho do nosso canal do YouTube. Eu quero muito que vocês sigam o nosso canal do YouTube e nosso novo Instagram, Fala_Manuel Podcast. É o nosso Instagram, Fala_Manuel Podcast. E eu preciso que vocês curtam, compartilhem, porque todo o assunto aqui é muito importante, e principalmente vão lá, acionem, se inscrevam, gente, se inscrevam no nosso canal, no Fala Manuel Podcast. Mas como eu digo sempre, antes de começar essa entrevista maravilhosa, eu tenho que agradecer às pessoas que acreditam no nosso trabalho, estão junto com a gente, são os nossos patrocinadores. Vamos conferir? A Fome Brindes é uma empresa de produtos personalizados, está sempre conosco. Como vocês podem ver, nós temos canecas, copos, cadernos, e lá você encontra isso e muito mais, seja para você, para sua empresa ou até para o seu evento. E aí, você está com dúvida? Não pense duas vezes. Entre em contato e procure a Fome Brindes. O Grupo Montirol é o maior grupo de incorporadoras do ABC, já tendo entregue mais de 11 mil unidades e somando mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Atualmente, o grupo possui lançamentos na região do ABC Paulista e Indaiatuba, com imóveis de 2 e 3 dormitórios, condomínio, clube e infraestrutura completa para você e toda a sua família. E aí, na hora de você querer realizar o seu sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Montirol. Tenho certeza que eles têm uma opção perfeita e cabe no seu bolso. A Eletrônica Marques possui um espaço amplo e muito confortável para atender e receber muito bem todos os seus clientes. Para você que ama a tecnologia e precisa comprar celulares, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, não esqueçam. Tudo isso, muito mais você vai encontrar lá na Eletrônica Marques. Residencial Terça da Serra. O Terça da Serra é um residencial para idosos que possui um espaço amplo e lindo, com mais de 2 mil metros quadrados. Eles possuem hortas, jardins e é um lugar acolhedor e com muito amor e carinho. Se você precisa de um lugar especial para os idosos, entre em contato com o Residencial Terça da Serra. Bom, doutor Marcelo, depois dessa abertura muito gostosa, a gente quer saber o seguinte. O senhor sabe que antigamente o pessoal fala, tem que aposentar, carteira assinada, mas com as reformas trabalhistas tudo mudou, né? Então o trabalhador sempre foi contratado, sempre CLTista. Não, CLT, que as garantias, e hoje muitas empresas preferem contratar como PJ. Como que a justiça vê isso, doutor Marcelo? Nós estamos hoje nesse momento no Brasil, a gente está sofrendo um grande embate entre a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal e a posição adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Há inclusive um tema que terá repercussão geral que está aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação à pejotização, não é? Que é a empresa aberta pelo funcionário para prestar serviços pela empresa. Ele continua cumprindo o horário, sendo subordinado, recebendo um valor fixo mensalmente, sendo subordinado e com pessoalidade. Ele não pode se fazer substituir. Só que ele tem uma empresa aberta prestando serviços a uma outra empresa. E há uma tendência do Supremo Tribunal Federal a entender que isso é um contrato entre duas empresas e não entre uma empresa e um empregado. Então, há uma tendência do Supremo Tribunal Federal reconhecer esse contrato como válido para todos os efeitos e não reconhecer, em casos como esse, o vínculo de emprego. Já o Tribunal Superior do Trabalho vem entendendo diferente. Entende, na grande parte dos casos, que esse tipo de coisa gera uma fraude à legislação trabalhista. Porque na grande maioria das vezes, o empregado ele é obrigado a abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, continua prestando serviços como empregado, com pagamento de salário, com horário, com pessoalidade, ou seja, ele não pode se fazer substituir, certo? E, no entanto, ele tem uma empresa aberta justamente para fraudar os direitos trabalhistas que ele teria direito de receber.
como o 13º, como férias, como fundo de garantia e como o INSS. Mas isso pode ser que tenha uma modificação muito grande nos próximos dias. O Supremo Tribunal Federal há uma tendência de ele reconhecer essa relação jurídica como válida para todos os efeitos. Então quer dizer que as decisões mais recentes dos tribunais em relação ao PJ, como é que o senhor Não, destacaria? nesse momento, estamos todos aguardando o julgamento desse tema no Supremo Tribunal Federal, que vai avaliar se esses contratos de empregados que abriram pessoa jurídica para prestar serviços como se fossem empresários, mas na realidade são empregados, porque cumprem horário, recebem salário fixo e tem uma pessoalidade existente nessa relação jurídica, se isso vai ser válido ou não. Na verdade, a pessoa abre a pessoa jurídica para prestar serviços como se empresário fosse, só que continua recebendo salário fixo num determinado dia do mês, continua cumprindo horário, continua com pessoalidade, ou seja, ele não pode se fazer substituir e continua subordinado a um empregador. Então, isso não é uma relação entre duas empresas, é uma relação entre uma empresa e um funcionário que foi obrigado a abrir uma empresa para prestar aquele tipo de serviço e, portanto, fraudando o direito trabalhista. Isso é um pouco complicado, né, doutor? Porque assim, é fraudar, vamos falar a verdade, é fraudar, né? E dizer que a maioria das empresas, uma grande parte das empresas hoje em dia, vocês não acreditam, mas elas querem a pejotização. A gente vê até na nossa área do jornalismo, aquilo do contrato assinado, cumprir horário, eles querem porque, entre aspas, eu até acho que pulam um pouco além, né, doutor Marcelo? Então, há uma tendência, o Supremo já vem julgando alguns casos assim, não é? E as empresas vêm ganhando esse tipo de processo. Quando há o contrato assinado de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas. Embora uma delas, a gente sabe, presta serviço como se empregado fosse. Não é? Agora, me recordo há uns anos atrás que eu tive vários casos no escritório de um setor de ferramentaria de uma empresa conhecida aqui no ABC Paulista. E essa empresa, ela demitiu todos os ferramenteiros e obrigou que todos abrissem uma empresa, uma pessoa jurídica, e continuaram trabalhando sob as mesmas condições, recebendo salário, 13º e férias, pagavam inclusive tudo isso, só que sob uma pessoa jurídica, dava um recibo. E isso gerou uma avalanche de processos no judiciário, depois quando se desligaram definitivamente, porque ali se houve a nítida intenção de fraudar direito trabalhista. No fundo, o senhor é contra ou a favor aí a pejotização, na sua visão, como advogado? Olha, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. A pejotização, ela tem que ser aplicada com um certo cuidado. Se for para se aplicar a pejotização, então vamos desconsiderar as características do contrato de trabalho. Você não pode adotar a pejotização e continuar exigindo do empregado, por exemplo, cumprimento de horário. Não pode ser subordinado nas mesmas condições em que era quando era empregado. Então, tudo isso há de se ter um cuidado em relação a tudo isso. E às vezes a pessoa acha que tem uma vantagem com a pejotização. Não. Ela deixa de receber 13º, deixa de ter férias com 1/3, deixa de ter o fundo de garantia, os direitos trabalhistas na rescisão, como o aviso prévio, e o INSS. Então, é preciso ter muito cuidado com a pejotização. A pejotização nem sempre é vantajosa para o empregado, porque ele é obrigado a abrir uma empresa, presta serviços como se fosse empresário, só que ele continua subordinado com pessoalidade e recebendo salário, que é nada mais, nada menos que o vínculo de emprego. Por isso, quando você for contratado, quando você for fechar um contrato de trabalho, pensa bem antes de assinar, né? Pense bem, né, doutor? Tem que pensar bem antes de você assinar um contrato de trabalho. Converse bastante com o seu empregador para você não ter dor de cabeça depois. Então, por isso que é importante, consulte sempre um advogado. O advogado é peça essencial na justiça.
É muito importante, eu sempre lembrei disso, desde quando eu advogava, né? Não, doutor Marcelo, eu vou falar. Advogado é a pessoa indispensável no processo. Já que nós estamos falando de advogado, me lembra muito o OAB. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da OAB em geral, principalmente com relação a essas cotas raciais, que na realidade é um reparo pelas desigualdades sociais. Fala um pouquinho para nós, para quem está nos assistindo. A OAB, não há uma página de história do Brasil em que não haja a presença da OAB e dos advogados. Não há página na história sem a presença da OAB e da classe dos advogados, porque ela esteve presente à frente de todos os movimentos na luta pela democracia, pela redemocratização, depois, principalmente recentemente, nesses últimos tempos, depois da ditadura militar e do golpe de 64, teve à frente da Constituição de 88, teve à frente da defesa pela lei do divórcio, por exemplo. Então ela teve à frente sempre uma posição de vanguarda, sempre defendendo o interesse do povo e na luta pela democracia e contra as desigualdades sociais. E faz parte da luta pela desigualdade social as cotas raciais. As cotas raciais são importantíssimas para a redução da desigualdade no Brasil. Veja você, Manuel, vamos imaginar uma corrida de 1.000 metros. Então, todos posicionados, uma corrida de 1.000 metros. Só que tem alguns que saem 100 metros à frente. Essa corrida é igual? Não é igual. Como é que você visa minimizar essa desigualdade? Por exemplo, com as cotas raciais. Você dá a oportunidade de corrigir um erro do passado em razão dos 350 anos de escravidão no Brasil. Então isso é importantíssimo. E além disso, a OAB, o Conselho Federal, recentemente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual de Santa Catarina, que acabou com as cotas raciais nas universidades catarinenses, o que representou um grande retrocesso naquele estado da federação. Então, a OAB sempre esteve na luta pelo direito contra a desigualdade, e as cotas raciais são importantíssimas para se reduzir a desigualdade. Na OAB, desde 2020, há inclusive as cotas raciais nas disputas eleitorais e nos cargos que são ocupados pelos advogados e advogadas. Então, isso é importantíssimo para nós reduzirmos essa desigualdade racial e a discriminação racial que sempre teve no Brasil e a desigualdade social. Muito bom. Doutor Marcelo, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, que o senhor aqui sempre abrilhanta os nossos trabalhos de entrevista, que são muito legais. Eu deixo aqui o espaço para as suas considerações finais. Manuel, quero mais uma vez agradecer a presença, o convite, agradecer a quem está assistindo o podcast Fala Manuel, cada vez mais bem sucedido. Então, sempre muito bem conduzido por você. E é uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês nesse dia, gravando esse podcast. Muito obrigado, doutor Marcelo Pedro Monteiro. Mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui nos nossos estúdios, que é uma bênção, que é uma alegria. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores que vocês estão vendo, todos os nossos patrocinadores que vocês viram no começo e agora no final, todos eles que nos ajudam e acreditam no nosso trabalho. Mas agora eu quero pedir para vocês seguirem as minhas redes sociais, principalmente apontando a câmera do seu celular. Aponte aí a câmera do seu celular. No nosso QR Code tem os meus dados, tem meu celular, tem o meu canal no YouTube que vocês vão começar a seguir, se inscrever lá, tem o meu novo Instagram também. E eu agradeço muito, muito, muito o nosso programa Fala Manuel Podcast, no meu Instagram Fala_Manuel Podcast. Muito obrigado, quero agradecer, olha, obrigado doutor Marcelo, o senhor volta logo, logo mais um quadro, porque ele já tem, ele é nosso convidado fixo aqui presente em todas as nossas entrevistas. Então, para terminar aqui, ó, um beijo muito forte a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!